2 semanas de live, né? Tudo para que você, né, se destrave e, assim como eu, esteja no rumo para faturar 1 milhão, né? Esse é o tema da live de hoje, né, Felipe? Então, a gente tem aqui o Felipe, um cara muito bem sucedido, só que hoje eu vou fazer diferente, Felipe. Eu vou pedir, como hoje é um primeiro dia de uma sequência de lives, tem muita gente nova entrando live após live, e mais do que isso, tem pessoas que assistem no dia seguinte, vão assistindo ao longo do tempo. Você podia, nessa introdução, falar um pouquinho, antes da gente falar da live de 1 milhão, né, do que é o jogo do milhão, né, o que a gente está falando aqui desse tema, é importante que as pessoas entendam um pouco da tua origem, de onde você veio, né? De forma bem resumida, Felipe, você podia contar pra gente, cara, de onde você surgiu, como é que você começou, né? Antes de você se tornar esse empresário bem-sucedido, que a gente vai voltar nesse assunto quando você terminar a sua apresentação, pode ser? Vim de uma família, eu e mais 2 irmãos, classe média, fiz engenharia no Fundão, engenharia civil, trabalhei 7 anos na empresa da família, depois montei meu negócio na área médica em 2003. Tivemos 2 fases de 7 anos. A primeira fase, onde a gente era um subdistribuidor. Na segunda fase, a gente passou a ser Master Brasil, com 9 filiais, até que em 2016 nós vendemos a empresa por mais de 13 milhões de dólares para uma multinacional americana listada na Bolsa. Tirei um ano sabático aqui em Orlando, depois comecei a dar mentoria de estratégia. E 1 ano depois, a mentoria era presencial, eu conheci o digital, fui no evento do Fórmula de Lançamento e transformei a minha mentoria num infoproduto. Então, nesses últimos 2 anos, já são 97 mentorados e realmente descobri um novo propósito, faço algo que eu amo, nada de errado em fazer algo que você não ama, então eu falo muito que nos primeiros anos eu trabalhei realmente para a independência financeira. Alfredo, está dando retorno aí. Acho que agora parou. Trabalhei para a independência financeira e por essa razão, gente, por eu ter saído... Eu nunca vim de pobre, de origem humilde, meu pai era muito pobre, mas eu comecei uma empresa do zero e eu joguei esse jogo do milhão. Então, muito do que eu quero começar nessa série de 15 lives, que o intuito que a gente tem nessa jornada é te ajudar a destravar para você se tornar um empreendedor estratégico rumo ao milhão. Tá? Aquele empreendedor que consegue levar a sua empresa para o primeiro 1 milhão de lucro. E aí... não podia ser diferente, essa primeira live a gente vai mostrar como funciona esse jogo, tirar essa mística de que você precisa ter 1 milhão de conhecimento e vamos tentar de uma maneira mais simples possível explicar a lógica do jogo do milhão, esse jogo que eu aprendi na pele e que realmente masterizei para como fazer. E eu tenho percebido com o Felipe, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é que esse jogo, né, ele tem vários elementos, ele tem vários ingredientes que eu tenho aprendido, né? E um dos que me parece que mais importantes, né, em tudo começa na mentalidade do empreendedor, né? Então, ao longo desses últimos semanas, últimos meses, você já vem desconstruindo, né, coisas que eu vim herdando da família, dos meus pais, que de alguma forma moldaram o meu jeito de pensar, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com pessoas, a minha relação... Eu, por exemplo, posso dizer para você que eu sempre, eu até tive uma relativa facilidade de ganhar dinheiro, mas tinha uma dificuldade de acumular dinheiro, né? Tinha dinheirofobia. Então, tanto quanto eu ganhava, eu gastava. Tanto quanto eu ganhava, eu gastava. Então, tinha dificuldade de acumular e com isso, né? Foi uma das primeiras coisas que você me marcou muito aqui no processo de moldar, né? De entender que, até aquela conversa que a gente estava tendo, né? Você tem um negócio pobre, um negócio rico, o dono é pobre. Um negócio milionário, aí sim o dono é rico, aí o negócio fica bilionário e o dono fica milionário, né? Então, eu queria te perguntar um pouco, Felipe, assim, o que você vê, que você viu em mim e você vê em outros empreendedores que costumam ser os maiores sabotadores aí para as pessoas começarem a ter essa mentalidade de acumular riqueza e chegar nesse primeiro 1 milhão? Alfredo, eu vi exatamente o que você acabou de fazer. As pessoas sabem a resposta, mas mesmo assim não colocam em prática. Então, o que mais ocorre não é a situação de eu ir lá e ensinar. Normalmente, eu vou mentorando e fazendo as perguntas. E eu vejo que as pessoas sabem o que tem que ser feito, mas não faz. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo. Eu quero emagrecer. Cara, 2 pilares. Coma melhor e faça mais exercício. Todo mundo sabe isso, mas poucas pessoas fazem. Assim é o modelo de negócio. Então, eu quero que você saia dessa live entendendo que é simples assim. Não é simples, não é fácil de fazer, mas é simples. Se estivéssemos falando de emagrecimento, vamos falar de dieta, vamos falar de exercício. Se estamos falando de negócio, se estamos falando de empreender, nós vamos falar de 3 pilares. Tá? O primeiro, o autoconhecimento. O segundo, dedicação extrema. E o terceiro, a multiplicação. Então, Alfredo, antes de eu explicar mais o modelo do jogo do milhão, o grande primeiro passo está no autoconhecimento. É realmente você fazer uma análise, entender quem você é,
saber qual é a sua vantagem competitiva. Agora, o mais importante é você mudar a sua mentalidade. É exatamente você quebrar essas crenças limitantes. O que você está falando aí, eu sei até ganhar dinheiro, mas eu sei melhor ainda gastar o dinheiro que eu ganho, é exatamente assim que funciona na maior parte das empresas, até porque empresas pequenas são reflexos dos donos, entendeu? Então eu vejo empresa até ganhando dinheiro, mas por que eu falo que 1 milhão não é 1 milhão de faturamento? É 1 milhão de lucro acumulado. Porque para mim, pouco importa você faturar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões e gastar tudo. E a sua empresa vai estar sempre ali no 0 a 0 no vermelho. Então a primeira coisa é entender quem você é, fazer essa análise para que você monte um negócio em cima da sua vantagem competitiva, mas criar uma mentalidade. E nessas próximas lives a gente vai ter chance de falar mais ainda de mentalidade. Hoje eu quero falar desse arcabouço, do arcabouço do jogo do milhão. Mas se eu tiver que botar peso de importância nas 3 fases, autoconhecimento, dedicação extrema e multiplicação, eu coloco mais na primeira por um simples motivo. De nada vai adiantar você ir para a segunda e para a terceira se você não tiver uma mentalidade positiva, não quebrar suas crenças limitantes e não viver numa energia positiva, numa energia de abundância, sair dessa energia de escassez. As pessoas acham que energia de abundância é gastar muito, ganhar muito. Não, energia de abundância é você conseguir entender que você é abundante, você pode muito bem gerar muito mais do que você gasta. Então, eu não defendo que a pessoa viva na pobreza, eu defendo que a pessoa não suba tão rapidamente o padrão de vida dela junto com a lucratividade da empresa. E como é que você estimula que as pessoas consigam, uma vez que elas detectam isso, como é que elas devem, o processo de se empoderar, tomar coragem, enfim. Perfeito. Esse passo eu queria ouvir um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, eu não digo que tem fórmula, porque não existe fórmula. Agora, pegando ainda o exemplo que a gente está falando, sabe qual é a grande diferença do jogo do milhão para o jogo do fit, da parte estética? É que o jogo do milhão ele ainda tem um outro problema. Por mais que muito de nós não consigamos fazer a dieta ou se exercitar o que precisa, pelo menos, eu acredito que a grande maioria acredita que estar saudável é bom. Agora, no negócio ainda tem muita gente acreditando que ter dinheiro é ruim, que ter dinheiro é feio, que dinheiro vai fazer com que você fique mal, dinheiro vai fazer com que você seja corrupto. Então, a primeira coisa, ao invés de vender uma fórmula, e eu brinco, toda a mentoria, eu começo, primeiro, deixando a pessoa se definir. Segundo, quebrando as crenças que o passado dela colocaram na cabeça dessa pessoa. E tenha certeza, às vezes as pessoas falam assim, mas seria muito fácil. Gente, por incrível que pareça, se você parar para se definir, você vai ver o quanto seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos, a mídia colocou na sua cabeça crenças de que dinheiro é feio. Até interpretações erradas da Bíblia criaram na sua cabeça que, poxa, o dinheiro é ruim, a riqueza é ruim. Então, Alfredo, em vez de fórmula, o primeiro passo, e eu diria o mais difícil, não estou querendo dizer que ter dedicação, nós vamos falar mais de dedicação, depois como exponencializar, que isso seja fácil. Mas o primeiro passo é convencer as pessoas que, se elas não mudarem a mentalidade, se elas não destravarem essa trava que impede, que faz com que elas, na verdade, elas ficam repelindo o dinheiro, entendeu? Por tudo no subconsciente, elas não desejam dinheiro porque acham que o dinheiro é ruim, não adianta você se dedicar mais que todo mundo, não adianta. Então eu vejo pessoas que até conseguiram ir para a segunda fase, para a terceira fase, mas se você não tratar a primeira, se você não entender que a primeira é determinante, tá? Você tem que quebrar. Eu falo para as pessoas, Felipe, tudo bem, se eu entender, é muito difícil? Não, gente, não é difícil. É você realmente acordar todo dia, qual é a minha trava? Então escreve, dinheiro não é feio, eu passo a pensar na abundância, o dia que eu tiver mais dinheiro, eu vou aumentar a parte boa do que eu sou e não aumentar a parte ruim. Então, esse é o primeiro, tá, Alfredo? Esse é o primeiro passo, ao invés da fórmula, é realmente quebrar essa crença limitante. Eu queria trazer um assunto polêmico aqui, tá? Polêmica. Boa, manda ver. Porque eu acho que essa coisa do dinheiro, ela também serve para alguns comportamentos que eu vejo que foram construídos na sociedade. Eu vou dividir isso com você, que é uma coisa que eu dificilmente falo, porque eu acho que é um tema que diverge um pouco as opiniões, mas eu acho que a gente está aqui para isso, é para quebrar realmente, né, esses paradigmas e falar. Uma vez, né, eu numa determinada situação, né, numa conversa, eu falei, cara, eu não vou fazer esse trabalho aqui em casa, né, que é um trabalho que normalmente quem mora tem que fazer, porque eu preciso fazer esse trabalho. E aí eu falo, cara, vamos chamar uma pessoa, né, que limpa a casa, que faz isso, tudo vai custar X, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar mais dinheiro gastando as minhas horas trabalhando do que fazendo o trabalho de casa. O que eu estou tentando dizer aqui?
é que às vezes parece que a gente está denegrindo uma pessoa. Não sei se eu estou usando as palavras corretas, mas talvez você esteja entendendo o exemplo que eu estou dando. Eu acho que a sociedade colocou muito pra gente de que é honrado você arrumar sua casa, de que é honrado você fazer os serviços, fazer as coisas e tudo mais. E realmente não tem nada contra isso, acho que é super legal poder ajudar em casa. Mas qual era o meu pensamento naquele momento? Eu tinha feito um monte de curso, a empresa estava alavancando, eu tinha um monte de reunião para fazer, e, cara, eu vi que, assim, eu fazia contas, eu falava assim, por que na minha cabeça eu não posso pagar alguém, né, que talvez esteja precisando, e eu sei que eu vou ganhar mais dinheiro fazendo aquilo. Então esse foi um pensamento do tipo assim, que as pessoas que estão de fora, elas acham que dá para fazer tudo. E o tempo também talvez seja um grande ingrediente para você ganhar. Como que você gerencia esse tempo para fazer esse 1 milhão? Na verdade, como é que, mais uma vez, eu gerencio crenças limitantes? Eu sou o cara que pago bem para as pessoas prestarem serviço para mim, dou gorjeta alta, pago tip aqui nos Estados Unidos, remunero pessoas que trabalham bem. Por quê? Porque eu realmente acredito que a minha hora vai ser melhor empregada de outra maneira. É claro que se eu estou num momento onde eu não tenho nada para fazer, sem problema eu fazer qualquer trabalho que seja. Mas eu realmente acredito que, como eu penso em abundância, eu não acho que ao remunerar bem alguém para trabalhar e fazer algo que eu não quero fazer, que eu estou perdendo. Pelo contrário, eu estou ajudando essa pessoa a crescer, estou entendendo melhor o poder da energia positiva, estou entendendo melhor o poder desse flow de que você faz as pessoas crescerem. Óbvio, eu não dou dinheiro para quem não executa bom trabalho, não dou dinheiro para quem não tem uma dedicação. Agora, eu penso o seguinte, quanto mais pessoas ao meu redor prestando serviços bons e eu remunerando bem, melhor as pessoas vão remunerar pelo serviço bom que eu prestar. Porque eu acho que você é muito reflexo do que você propaga. Não adianta você contratar pessoas medíocres e baratas e depois querer ser contratado de maneira cara e entregar um trabalho diferenciado. Então, na minha cadeia, eu sou bem de acordo com o que você pensa. Se não é um momento livre, eu pago bem para as pessoas e exijo que elas façam um bom trabalho. E eu quero ser bem remunerado e quero que me exijam um trabalho diferenciado. E aí você está me dando a chance de entrar no segundo ponto. Eu falei que o jogo do milhão ele está pautado em apenas 3 pilares. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, dedicação extrema. E aí, vamos lá. Imagina que você já conseguiu quebrar essa parte mais difícil, que é a crença limitante. Felipe, quebrei a crença limitante, já entendi que dinheiro é bom, já entendi que o mundo da abundância é melhor que o mundo da escassez. E agora, é só ficar em casa? Gente, não é. E aí, o segundo passo que eu falo da minha mentoria, porque normalmente os mentorados chegam e falam, poxa, eu vi no Instagram a sua casa, eu vi seu carro, eu vi sua moto, como é que eu faço para ter isso? Eu falo, não, vamos um passo atrás. Agora deixa eu te contar toda a jornada e o preço que eu pago. Entendeu? Qual o preço alto que se paga de você ter que trabalhar mais que todo mundo, se preparar mais que todo mundo, se dedicar mais, estar mais ausente da família. Aí a pessoa vai se assustando e muitos falam, poxa, pensando bem, não quero não. E o que eu falo nesse momento? Parabéns. Porque eu reconheço pessoas que entendem e fazem um bom autoconhecimento. Se você realmente não está disposto a pagar um preço e um preço que é caro, não fique esperando resultados excepcionais. E tudo bem, tá? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado nisso. Por que eu não estou aqui falando do jogo do bilhão? Porque eu ainda não cheguei nele. Felipe, você quer chegar? Quero sim. Mas 99,9% das pessoas não querem. E tudo bem. Não tem certo ou errado. Isso é uma meta minha de vida de me desafiar. Agora, dentro da dedicação extrema, são 2 coisas. Invista no seu conhecimento. E eu não estou falando nada de faculdade, nada disso. Conhecimento. Você já sabe quem você é? Você já escolheu um mercado que está linkado à sua vantagem competitiva? Busque sempre ser o melhor. Busque sempre ser o número 1 do que você faz. Busque sempre ser melhor a cada dia. E o segundo ponto além do conhecimento, que eu sempre brinco, e parafraseando meu amigo Tio Uller, ele fala que conhecimento é o remo na mão direita e trabalho é o remo na mão esquerda. Se você só remar de um lado, você vai ficar rodando a sua canoa. Então, é preciso trabalho árduo, gente. Não tem outro caminho. Não tem como. Se você trabalhar a mesma quantidade de hora de todo mundo, você vai ter o mesmo resultado de todo mundo. Tá? Então, assim, você precisa fazer uma escolha. E olha, o terceiro ponto que a gente vai falar mais para frente, só aí que eu vou falar de empreender. Porque autoconhecimento e dedicação, isso vale também se você quer ser executivo. Tá? Então, assim, eu acho que em sendo executivo, o jogo do milhão ele é mais longo. Você tem que chegar numa posição de diretoria alta, de vice-presidência, de presidência. Mas o ponto 1 e o ponto 2 te levam a facilmente remunerações de R$5.000 a R$100.000 mensal. E tudo bem, faça essa sua escolha. Agora, ainda assim, eu não estou dizendo aqui, escolha ser executivo e qualquer executivo vai ganhar 100 mil por mês. Não vai. Você só vai ganhar se você se capacitar mais que todo mundo, se você se dedicar mais que todo mundo.
Agora, a dica que eu dou nesse segundo ponto para as pessoas é: jogue para vencer. Escolha o seu jogo. Se meu jogo é o jogo de 1.000, e tudo bem, não tem nada errado, jogue para conseguir R$1.000. Se você quer jogar o jogo de 5.000, jogue para conseguir. Se você quer jogar o jogo de 100.000, jogue para vencer. O problema é que as pessoas escolhem jogos se comparando a outras pessoas, mas não querem jogar. Ah, não, eu quero um resultado sendo mais soft. Felipe, uma coisa que eu queria te perguntar, me lembrei agora daquele saudoso jogo do Show do Milhão, né, do Silvio Santos. Fala que no jogo do milhão tinha o Show do Milhão, né? E aí você começava com as perguntas, se não me engano, era 1.000, aí 10.000, e aumentando o platô, né? 100.000, 500.000, até 1 milhão, né? Aí eu não lembro exatamente a sequência, mas eu sempre me imaginava qual seria a minha estratégia, né? Porque você começa a pensar no seu padrão de vida, né? E aí, padrão de vida tem muito a ver com o modelo mental também. Se você está acostumado a ganhar, sei lá, 10 mil por mês, se você ganhar 300 mil, para você aquilo é muito dinheiro, né? Então, eu acho que o modelo mental tem a ver um pouco disso. Então, e aí, para fechar minha pergunta, eu vejo que o modelo mental também tem uma relação muito forte com o medo das pessoas, né? Eu via que muitas pessoas tinham medo de ir para 1 milhão, porque, né? Não sei se porque no modelo mental dela 300 mil já estava muito bom. E às vezes a pergunta aparecia na tela da pessoa e a pessoa sabia a resposta, só que ela não estava convicta. E essa falta de convicção foi a diferença entre ela ganhar 300 mil e ganhar 1 milhão. Claro que assim, existe o exemplo contrário também, da pessoa extremamente autoconfiante e nessa autoconfiança ela se perder, né? Às vezes falar uma pergunta e responder errado. Como é que você analisa, né, esses dois cenários? Eu analiso da seguinte forma: existem duas vertentes. Um é padrão. O outro é você saber qual jogo você quer jogar. Toda vez que você se limita pelo seu padrão, o meu padrão de vida é de R$5.000. Então eu tenho medo de tentar subir para o de 10. Isso para mim não faz sentido. Tire o padrão da sua vida. Não deixe que o padrão... Eu tenho medo até quando as pessoas falam: a minha meta é um dia ganhar 30 mil. Cuidado, entendeu? Porque ela pode te atrofiar. Você vai chegar a 30 mil e vai parar lá. Então esse padrão, eu não concordo. Agora, por outro lado, a pessoa, se voltar no pilar 1 do autoconhecimento, não tem nada de errado ela pensar o seguinte: eu não quero a vida de 10 mil, eu não quero a vida de 100 mil, entendeu? Então aí você sai do jogo. E aí eu respeito a pessoa que chega naquela resposta, como você falou, a pessoa já ganhou 10 mil, tem a resposta de 100 mil, e ela para e sai do jogo. Se ela não saiu por uma régua que ela colocou, por um limite que ela colocou, por um topo que ela colocou, se ela saiu porque é o jogo que ela escolheu, tá? E aí tem, agora eu vou falar um pouco contra, mas existe uma história que é famosa, não sei se todo mundo conhece, que é a do bilionário que trabalhou muito a vida toda, comprou uma linda fazenda na beira do lago, e ele encontrou lá um pescador. E o pescador estava lá com a varinha dele e tal, e pescando peixe, e eles começaram a conversar. O bilionário falou: pô, esse cara é muito inteligente. E o cara chamou ele para tomar um café na casa dele. E ele foi tomar o café, ao entrar na casa, uma casa muito humilde, muito pobre. E aí ele falou assim: cara, você é um cara tão inteligente, por que você vive nessa casa? Porque eu amo viver à beira do lago e pescar todo dia. Não, cara, com a sua inteligência, você deveria ir para Nova York, trabalhar 18 horas por dia, ganhar muito dinheiro, se aposentar com muitos milhões, para você poder comprar uma casa na beira do lago e vir pescar como eu. Ele falou: pera lá, essa é a sua vida, só que o seu objetivo eu já consegui antes. Eu já estou na beira do lago pescando. Então por que eu estou trazendo essa história? Porque não tem nada de errado você fazer a sua escolha. O que você quer para a sua vida. Agora, não pode você escolher viver uma vida mais simples na beira do lago e ficar chorando todo dia porque o cara tem um carro de luxo, uma mansão de luxo. Aí está o erro. Você está entendendo a diferença de padrão com você se conhecer? Escolha a vida que você quer. Escolha o padrão que você quer. E tudo bem nisso. Agora, para de olhar para o outro e se comparar. Tá? Então, assim, é isso que eu bato muito com as pessoas. Muita gente fala: mas se eu tivesse o teu dinheiro, eu não faria mais nada. Primeiro, as pessoas... até elas ganharem dinheiro, elas não vão entender que não é pelo dinheiro. Tá? Então isso é muito importante dentro do jogo do milhão ou o jogo do bilhão. Mas o que faria? Eu vendi a empresa com 41 anos. Aos 41 anos eu não trabalhar mais. O que seria da minha vida? Qual exemplo eu estaria dando para as minhas 3 filhas pequenas? O que eu estaria me nutrindo como eu estou numa live dessa, com a quantidade de mensagem? Pessoal, bota o dedo nesse avião, convida mais gente, vai botando pergunta aí também que a gente vai responder. Então, eu gostaria muito que todos ganhassem dinheiro suficiente para chegar num patamar onde não é mais por dinheiro. E aí você começa a entender o poder desse jogo do milhão. Você começa a entender que quanto mais você agrega valor, mais fácil fica você ganhar dinheiro. Enquanto você trabalha pelo dinheiro, mais ele se afasta de você. E uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, cara. É verdade que o primeiro milhão é o mais difícil?
Olha, é verdade que o primeiro milhão é mais difícil por causa do ponto 1. Porque, por incrível que pareça, eu consigo pegar pessoas, eu vejo gente aqui na live que são mentalidades fortes, faixas pretas aqui de jiu-jitsu. Cara, e a gente já conversou sobre isso. Você até consegue ensinar a pessoa a trabalhar bastante, estudar bastante. Agora, o destravar, por que eu insisto muito em destravar a cabeça das pessoas? O destravar é muito difícil, cara. Entendeu? Porque a pessoa, não adianta eu treinar se ela não quiser, se ela não quebrar as crenças, se ela não se desconectar do passado dela, se ela parar de ficar presa ao que o pai, a mãe, a vida falou para ela. Então, por isso que o primeiro milhão é o mais difícil. E aí as pessoas sempre perguntam assim, mas se você perdesse tudo, não perdesse a sua inteligência, em quanto tempo você faria mais 1 milhão? Por que é rápido? Porque, principalmente, quem já chegou nessa fase já destravou a cabeça, e quem já chegou nessa fase já entendeu que, olha, tem que pagar um preço caro. E aí é um X para o outro lado. Muitas vezes eu falo o seguinte, poxa, por que todos os meus novos negócios já não chegaram rapidamente ao milhão? Porque hoje eu não preciso, entendeu? Então eu tenho que estar sempre moldando a minha cabeça para falar o seguinte, poxa, será que precisa você perder tudo para você ir lá e executar, ou você vai aprender um novo jogo? Mas eu não quero entrar ainda nesse jogo, porque eu estou falando para pessoas que ainda não chegaram ao primeiro milhão. E aí eu preciso dizer, primeiro, se destrave. Agora, segundo, você vai ter que trabalhar, estudar, se dedicar mais que todo mundo. Então, sim, é mais difícil, porque depende de um fator que a gente foi criado a vida toda para nos travar. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu bato muito, que eu vou falar durante essas 15 lives nas próximas 2 semanas, porque parece clichê, mas a partir do momento que você sai da escassez e vai para a abundância, que você para de culpar o dinheiro, que você começa a entender que sim, dinheiro não é tudo, mas ele te traz a chance de ter coisas muito melhores, você começa a ver que esse jogo começa a fluir. Esse jogo fica mais fácil. E aí, Alfredo, até para você ter chance de me perguntar do terceiro ponto, vamos lá. Autoconhecimento. O mais difícil, o primeiro. Segundo, dedicação extrema. Dedicação extrema já tira você do jogo do R$500, do R$1.000 e te leva para o jogo do 5 mil ao 100 mil. E tudo bem se você quiser parar ali. Agora, se você quiser ir para o jogo do milhão, tá? E rapidamente, assim, rapidamente que eu digo, sem querer esperar 35 anos para fazer a carreira de executivo e torcer para chegar a presidente, você tem que ir para o estágio 3, que eu chamo de multiplicação. Tá? E esse estágio 3, você precisa empreender. Você precisa criar uma empresa. Porque a gente começa a empreender ainda no estágio 2. Comecei meu negócio, fiz R$5.000, fiz R$6.000, fiz R$7.000. Se você for o seu limite, você faz 30 mil, 50 mil, quiçá 100 mil. A partir daí não dá mais. Por quê? Você tem um limite de hora, você tem uma capacidade para você sair do jogo do 100 mil para o jogo do 1 milhão, você precisa primeiro aprender ou trazer alguém que saiba construir processos replicáveis, que eles não sejam mais só o empreendedor fazendo. Então você cria processos, e esses processos eles conseguem se replicar, e o mais importante desse terceiro ponto, aí você tem que se tornar um formador de equipe. Realmente, contratar e treinar uma equipe altamente engajada, focada no resultado. Parece fácil, parece simples, mas não é. Porque de nada adianta. Se você chegar no ponto 2 e não passar para o próximo nível, que é o ponto 3, que é você ter processos e ser um treinador de gente, você não consegue chegar no milhão. Mas vamos lá, gente. São 3 passos. Tá? São 3 passos que parecem assim a fórmula mágica, as pessoas vêm esperando a fórmula mágica. São 3 passos. Se desbloqueia, que não é fácil, tá? Se dedica demais. Se você realmente quer, paga o preço, mas paga um preço assim. Primeiro, para que quem está ao seu redor, seu cliente, seu colaborador, enxergue que você está pagando um preço alto. E o mais importante de tudo, eu acredito muito na lei do retorno. Então, para mim, pelo menos na minha vida, eu penso o seguinte, quanto mais eu me dedico, mais coisas boas vêm para mim. Só que fica parecendo para as pessoas, é muito fácil que para você só vem coisa boa. Não, não é não. É que simplesmente eu não me permito dormir, eu não me permito relaxar, eu não me permito... E toda vez que eu faço isso na vida, meu resultado cai. Seja na parte financeira, seja na parte física, seja na parte espiritual. Então, para mim já está provado que eu preciso estar mantendo a minha energia sempre alta. Eu preciso estar sempre me dedicando, estudando sempre, trabalhando sempre, buscando pessoas, para aí sim eu ir para o terceiro nível. Legal. E um ingrediente que eu penso muito, Felipe, que não está nesses 3 pilares, mas eu imagino que faça parte de alguma forma, é o tal do network, né? Porque você falou o seguinte,
olha, se eu zerar minhas finanças e tudo e recomeçar, eu fico imaginando você recomeçando, porque eu acho que na tua jornada, à medida que você vai crescendo, acho que uma parte do mindset que você fala, essa mentalidade, é você se conectar com pessoas melhores. E se conectar com pessoas melhores espiritualmente, se conectar com pessoas melhores financeiramente, né, que vão te ajudar a alavancar a tua empresa. Então, acho que começar ou recomeçar, quando você já tem um network, é mais fácil. Eu conheço pessoas, inclusive, Felipe, que eu vi que elas realmente construíram algo grande na base do network. Eles têm uma facilidade tão grande de se conectar, eles têm uma visão tão inteligente com quem se conectar, que eu vejo que eles não tiraram nada, vamos dizer assim, eles não construíram um negócio de uma maneira mais tradicional, mas a habilidade de se conectar era tão poderosa que ele usou isso como um diferencial competitivo. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos lá. Faz sentido quando você cita o network. Agora, o erro tá em achar que o network construiu qualquer coisa. Então, primeira coisa que eu te falo, sim, o network está dentro desses 3 pilares. Por quê? O primeiro pilar é autoconhecimento. E vocês vão entender já por que eu falo. O segundo pilar é dedicação extrema. E o terceiro pilar é a multiplicação. É quando você traz pessoas bacanas para o seu lado. Então, o network, eu já falei sobre isso numa live e num conteúdo, não adianta eu te conectar com as maiores pessoas do mundo, porque ninguém está na vida só para ajudar o outro de graça. Então, o network que as pessoas acham, eu entrei naquele grupo e eu fui ajudado, é exatamente o contrário. Você só vai ser ajudado se você entrar naquele grupo para ajudar. Então, o segredo do network, quando eu encaixo o network nesses 3 pilares, eu digo o seguinte: você não consegue ajudar ninguém se você não souber a sua vantagem competitiva, se você não tiver feito a sua autoanálise. Você não consegue ajudar ninguém se você não se dedicar muito. Poxa, pera lá, já é difícil a gente fazer pra gente, imagina fazer para outra pessoa. Você tem que se dedicar em dobro. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que compartilhar o seu melhor. Você tem que se esforçar muito para você impactar a vida de outra pessoa. Então, mais uma vez, segundo ponto. E aí, no terceiro ponto, quando eu falo para você ter pessoas altamente engajadas e focadas no resultado, eu não falo só de funcionário. Eu falo do seu cosmo, da sua comunidade. Para você multiplicar, você tem sim que ter colaboradores diferenciados, você tem que ter amigos diferenciados, você tem que conviver com pessoas diferenciadas, porque lembra que no primeiro ponto eu falei da importância de você ter uma energia alta, uma energia positiva, para você poder ir para o segundo ponto? Vai lá, vai para um grupo de energia baixa e veja se você vai conseguir manter. Vai para um grupo de pessoas travadas na vida e vê se você consegue se desbloquear. Então você está entendendo que o fator network, você está coberto de razão, ele é muito importante, mas ele não faz esse trabalho que você, a maior parte das pessoas acredita que ele faz. As pessoas sempre veem o seguinte: o Felipe entrou naquele grupo e saiu de lá maior. Porque ninguém está dentro do grupo para entender o seguinte: pelo fato do Felipe ter ajudado as pessoas lá dentro a crescer, você chegou num grupo novo, você acha que esse grupo está afim de te ajudar? Esse grupo está querendo saber o seguinte: nós te aceitamos aqui, agora prova que você é útil, que a sua energia é bacana, que você traz conhecimento, que você é um cara que estimula outras pessoas, que você é um ser humano elevador, aquele que sobe com as pessoas. Provou tudo isso? Fez o grupo crescer? Agora é hora do grupo te dar em troca. Então, é isso o poder do network, mas entenda que de nada adianta. Eu pego qualquer um e jogo dentro da roda de mais alto conhecimento ou maior poder aquisitivo que eu convivo. Não vai mudar nada. Eu já passei por cenas de network de pessoas que eu chamo de peixe piloto, que é aquele peixe que fica grudado no tubarão esperando as migalhas para comer. E essas pessoas acham que vão andar com bilionários para ver se sobra alguma coisa. Não é por aí. Vai sobrar muita coisa para você se você agregar valor para o bilionário. Ele não é bilionário porque ele fica dando coisas para todo mundo. Agora, ele é bilionário porque ele sabe reconhecer as pessoas que agregam valor para ele. Ele tornou milionário pessoas que tornaram ele bilionário. Então, essa tá a regra 3 da multiplicação. Porque também é um outro erro, Alfredo. Eu achava o seguinte: não, tá bom, eu já passei da etapa 1, que é o autoconhecimento, já vim para a dedicação extrema, agora eu vou para a multiplicação. De que maneira? Só eu ganho e ninguém ganha. Não funciona. Entendeu? Esse é outro entrave que as pessoas têm que entender. Então, o que eu queria te fazer é o seguinte, Felipe: o empreendedorismo, uma coisa que a gente escuta muito é que o empreendedorismo é viver uma constante insegurança, né? Isso eu já escutei bastante também, como se você tivesse mais segurança sendo CLT, como se você tivesse mais segurança sendo funcionário público. Talvez exista níveis maiores e menores, isso é uma coisa que eu queria dividir com você e ouvir, né? E, além disso, uma outra coisa também que precisa não esquecer também, uma opinião, na construção desse milhão, o empreendedor, ele bota todo o dinheiro dele no negócio, ou ele tem vários negócios, ele além de negócios, ele pode fazer outros tipos de investimento.
pensando numa estratégia macro, como é que é isso nesse terceiro pilar? Alfredo, meia hora antes dessa live, eu estava falando com um amigo empreendedor e estava dando exatamente esse conselho, porque um dos riscos de você ser empreendedor é que você está com a cabeça aberta e muitas oportunidades aparecem para você. Lembra que nós estamos falando aqui de destravar mentes para se tornarem empreendedores estratégicos rumo ao milhão. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha saído do 0 ao milhão fazendo um montão de coisa. Ah, mas o bilionário tem um montão de negócio. Eu não estou falando do jogo do bilhão. Eu não estou nem mesmo falando do jogo de 1 milhão para 10 milhões, de 10 milhões para 100 milhões. Aí o jogo é outro, tá? Aí o jogo é outro. Agora, o jogo do 0 ao milhão, no meu entendimento e na minha experiência, vendo os meus amigos que já chegaram nessa fase, é o jogo do foco, cara. E é o jogo que eu já testei fazer diferente e não funcionou. Lá atrás, além do meu negócio, eu montei boutique, eu montei clínica de reabilitação, eu montei empresa de seguro, eu montei agência de viagem, até eu aprender que o que ia dar o meu primeiro milhão, o meu segundo, o meu 10º milhão, era aquele negócio que eu acordava e dormia em cima dele. Então, assim, um dia, no futuro, nós podemos estar falando de jogo dos 100 milhões, alguma coisa assim. Aí sim você diversifica. Eu acredito muito em você ter foco e ser o melhor e se dedicar. Porque pensa o seguinte, primeiro, eu falei que o pilar 1 é autoconhecimento. Ah, Felipe, mas eu posso ter uma vantagem competitiva que funciona para 2 negócios. Pode, é verdade. Só que o segundo pilar é dedicação extrema. Então, desculpa, você não consegue se dedicar ao extremo em 2 coisas. Então, assim, se você vai trabalhar 18 horas por dia, se você tiver 2 coisas, você vai trabalhar 9 e 9. E aí, 9, você já se aproxima aos medianos, tá? Que estão trabalhando 8 horas e batendo ponto. Então, por isso que eu não acredito no jogo do 0 ao milhão, tá? O jogo do 0 ao milhão, lembra que até 5 a 100 mil, você ainda está sozinho. Você ainda está fazendo tudo. Você ainda está cuidando de todas as áreas. Você ainda vai arrumar uma outra coisa para tirar o seu foco. E aí, o que eu mais vi nessa trajetória do 0 ao milhão eram pessoas que acharam o seguinte, vai ser mais fácil eu fazer 330 mil em 3 negócios. E aí sabe o que aconteceu? Aquela pessoa não fez 100 mil em nenhum deles. Entendeu? É a outra história que a gente escuta muito do padeiro português que veio para o Brasil e estava ganhando, montou a sua padaria, acordava 3h30 da manhã para fazer o pão, poxa, cresceu, saiu de R$1.000 para 5 mil, para 10 mil, e aí, poxa, estava ganhando já 40, 50 mil. Ele abriu a segunda padaria, e aí já não começou a ir tão bem. Quando ele abriu a terceira, ele quebrou. Por quê? Porque, na verdade, ele não conseguiu mais entregar aquela dedicação exclusiva para o negócio. Ah, Felipe, mas eu conheço redes que, como o Pão de Açúcar, começaram com padaria. Tá bom, ele foi para o terceiro nível. Ele foi para o nível da multiplicação, o nível da equipe. Tá? E aí ele foi subir nos estágios. Então, Alfredo, a minha dica para quem está no 0, no R$1.000, no 2.000, no 5.000, no 10.000, para chegar ao milhão, cara, foca naquilo. Se você já achou o que você é bom e, obviamente, que tem potencial de crescer, não adianta você insistir no erro, e tudo bem você mudar, tá? Não tem problema nenhum. Olha, eu achei que isso aqui ia, mas esse mercado é limitado, ou o mundo mudou, as pessoas pararam de usar esse produto. Mas lembra o seguinte, a nossa empresa é muito menos o que a gente vende e muito mais o nosso conhecimento. É isso que eu defendo na pandemia para as pessoas. As pessoas, o meu mercado acabou. Eu falei, mas o seu conhecimento não acabou. O que você amealhou nos últimos anos que faz com que você entre num novo mercado com uma vantagem competitiva? Então, eu sou a favor do foco para esse jogo do 0 ao milhão, tá, Alfredo? E ninguém ganha 1 milhão antes de ganhar 100 mil, 200, 500, né? Isso é outro erro. Exatamente. Então, assim, a gente está falando de ganhar 1 milhão aqui porque realmente é um número que eu percebo, o Felipe já conquistou, né? Eu acredito que eu tenho certeza, na verdade, eu tenho certeza que eu vou chegar. Não é uma questão de se, né? É uma questão de quando, né? Eu vou trocar o se pelo quando. Bora lá, vou pegar a tua marca aí. Mas é isso, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo. Felipe, vou passar para você fazer os últimos agradecimentos e depois você encerra aí, fica à vontade para fechar a live. Na verdade, é só agradecer, falar que se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no direct, printa aqui essa live, comenta lá que eu respondo todo mundo. E, pessoal, eu só tenho a dizer o seguinte, depende muito mais de você do que de mim. Da minha parte, eu estou dando o meu melhor. Agora, depende de você estar disposto a vir comigo nessa jornada de 3 semanas. São 15 lives em 2 semanas, são 3 aulas na terceira semana, tudo online, tudo gratuito. E aí é o que eu falo, por isso é que eu digo, e eu respondi a pergunta, só não é mais simples chegar ao milhão porque poucos querem pagar o preço e se destravar. Obrigado, pessoal. Espero todos vocês aqui amanhã às 8h08 da noite, horário do Brasil. Aqui é o Felipe Winston.
Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre estratégia de negócio, te convido para conhecer meu conteúdo clicando agora no meu perfil. Até logo!